Olá, viva! Já está no ar o Espaço Zoom. Vamos hoje continuar a falar sobre desumanização digital. Eh, Temos alguém que entende bem do tema e vai dar-nos então os subsídios necessários do ponto de vista científico, passar a sua visão e aquilo que é a visão mundial sobre desumanização digital, que é o tema deste programa de hoje. Eu estendo o meu sinal ao professor Gianni Ricciardi, que é especialista em tecnologia de informação e comunicação, com foco em inteligência artificial, professor nas cadeiras de TI e inteligência artificial. O nosso muito bom dia, professor Gianni Ricciardi. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É gostoso, é um espaço para a gente até filosofar, né? Conversar sobre coisas que às vezes no dia a dia a gente não tem um tempo de juntar essas coisas, né? Essa da desumanização foi até interessante, porque foi um comentário que a gente acabou fazendo lá no LinkedIn e saiu essa coisa. Escuta, mas será que realmente está acontecendo uma desumanização das relações? E a Sandra convidou para esse bate-papo, eu achei bacana para a gente. Foi esta provocação que o professor Gianni fez no link de que nós repensássemos nesta temática no programa TPA Ciência e porque é um tema que merece a nossa atenção. Está a acontecer, temos que estar atentos, temos que saber dos fenómenos que nos rodeiam. Muitos estão distraídos, mas nós estamos atentos e enquanto atentos, comunicadores, e por esta razão, professor Gianni Ricciardi, gostaria que nos dissesse o que é que define como desumanização. Então vamos lá. O que acontece? A nossa relação de ser humano físico, com uma pessoa diferente da outra, conversando, ela, ela é bastante humana, né? Porque você tem a empatia, você está vendo o que a pessoa está fazendo, você tem a respiração daquela pessoa, as expressões, triste, a pessoa está alegre, ações físicas mesmo da presença daquela pessoa. Se a pessoa se aproxima, às vezes ou às vezes se a pessoa se aproxima, você se abre, né? Então tem toda uma questão desse você está conversando, se relaciona. Quando você tem uma pessoa intermediando, então eu tenho um humano aqui, eu tenho uma pessoa aqui que está falando com o outro, tem um intérprete, por exemplo. Já não é tão direto esse negócio, porque uma pessoa está falando uma coisa, o intérprete está entendendo, está falando outro, já a mesma voz da pessoa, falta um pouquinho você ter a pessoa. Quando eu coloco um aparelho telefônico, por exemplo, eu não sei se a pessoa tá contente ou não com o que eu estou falando, já não tem essa questão, vamos dizer, das emoções da pessoa ali, né? Quando eu parto por uma coisa intermediada por um dispositivo digital, além dele me afastar fisicamente dessa pessoa, ele pode me induzir a conversas com essas pessoas. Inclusive, a pessoa do outro lado, ela pode criar um avatar dela, em que eu não estou nem conversando, não estou nem vendo a aparência daquela pessoa. E uma coisa que eu tenho reparado até em sala de aula, com as aulas digitais, a gente dá aula no Zoom, dá aula no Teams e tal, né? Que teoricamente seria replicar um ambiente de sala de aula no ambiente virtual, em que a gente estaria conversando com as pessoas, dando a aula e interagindo. Mas na prática o que acontece? As pessoas não abrem as câmeras, deixam só as iniciais ali. Então tem aula que eu dou sem ter visto o aluno nenhuma vez na aula, porque só tem aquelas bolinhas ali. Então fica uma coisa muito, muito impessoal, é como se eu estivesse conversando com a tela do meu computador só. E às vezes eu até pergunto, né? Escuta, tem gente aí, né? Aí aparecem uns sinais de positivo, assim, nas coisas, mas não tem o ser humano do lado de lá. Embora eu até parta do princípio que exista um ser humano do lado de lá. Mas pode ser que ele nem esteja, pode ser que ele está assistindo Netflix, pode ser que está fazendo outra coisa durante aquele período da aula, né? E da mesma forma a gente começa a trazer essa impessoalidade para os nossos relacionamentos digitais. Por exemplo, quando a gente faz uma reunião de família, de um aniversário, de uma festa, de um casamento, que as pessoas estão lá fisicamente, você tem um tipo de emoção. Você leva uma carga de energia emocional no final daquele evento. Seja positiva ou negativa, mas você leva aquilo. Quando a gente tem uma reunião
com a mesma quantidade de pessoas no ambiente digital, você pode sair de lá totalmente indiferente. Você pode simplesmente, passivamente, deixar a sua câmera fechada, ver aquilo ali tudo acontecendo. Se é que você está prestando atenção naquilo, porque às vezes você tem mais duas janelas que você está olhando, você está conferindo seu Outlook, você está lendo alguma coisa de alguma notícia, enquanto aquele evento está acontecendo online. Fora isso, eu posso propositadamente criar um outro Johnny dentro do ambiente cibernético. Então, isso no Second Life era uma coisa já declarada, ou seja, você cria um avatar ali com as características que você quiser. O metaverso também era uma proposta de fazer isso, mas o metaverso, pelo jeito, já acabou também. Mas uma hora vai acontecer isso aí também, de você criar um personagem dentro do ambiente cibernético que não é você. Ah, pode ser que o Gianni que escreve no LinkedIn é um Gianni que escreve coisas que talvez no dia a dia ele não fale aquilo. Ou ele faça um tipo no LinkedIn para poder ser contratado, ou para poder criar um grupo que goste dele, e aí ele fala as coisas para aquele grupo que ele gosta, independente se aquilo ele acredita ou não, né? Então tem os influenciadores que não necessariamente são aquilo que você está vendo lá no vídeo de YouTube, mas eles passam aquele lado que não é o lado humano deles para convencer outras pessoas. Então, essa coisa da gente descaracterizar a outra pessoa, ou porque ela mesma está se descaracterizando, ou porque a gente não está enxergando aquela pessoa como um ser humano inteiro, ele torna as relações humanas mais frias. Inclusive, é fria no sentido, não no sentido fria que ela vai ser mais neutra, que ela vai ser mais distante. Não, é mais fria no sentido que eu posso atacar de uma forma muito mais violenta do que eu atacaria pessoalmente, como eu posso ser muito mais apático do que eu seria pessoalmente. Então, eu posso ter mais extremos no ambiente cibernético. Por quê? Porque eu não tenho a relação pessoal com aquela pessoa, eu não tenho aquela relação humana. Porque se eu tiver eu e a Sandra conversando lá pessoalmente, e eu fizer um ataque muito forte, a Sandra vai ter uma reação pessoal, às vezes ela vai até me atacar alguma coisa, ou ela vai expressar algum negócio, e aquilo ali vai ter um freio. Porque nós estamos numa relação humana. Se eu estou num ambiente cibernético, eu posso fazer um ataque forte nela, e por mais que ela faça alguma coisa do lado de lá, eu posso continuar o meu ataque. Porque eu Com estou aqui, certeza, estou no Brasil, com estou certeza. milhares de quilômetros de distância aqui, ela não pode me atingir com isso. Poxa, mas ela pode te atingir com alguma coisa digital também. Sim, mas eu já estou descaracterizado como ser humano, Gianni. Eu sou um personagem, sou um avatar. Ela pode atacar esse avatar à vontade. Aliás, depende do que ela atacar, até vai fomentar para eu atacar mais ainda ela, né? Então as coisas acabam tomando dimensões que são fora daquela dimensão que a gente teria como humanos. Então, essa desumanização, ela possibilita isso. A outra coisa que a desumanização, e aí é o lado perigoso da desumanização, é que, a partir do momento em que eu, eu consiga colocar um rótulo num segmento de pessoas, que esse rótulo seja diferente do meu segmento de pessoas, eu, de certa forma, desumanizo aquelas pessoas. Elas passam a ser aquele rótulo. Seja esse rótulo meu inimigo, seja esse rótulo meu amigo, seja esse rótulo meu público-alvo. Por exemplo, o influenciador, ele tem aquelas pessoas como público-alvo. Pô, mas não são pessoas? Não, são meu público-alvo. Eu vou tratar elas como um produto, porque eu ganho dinheiro com aquela relação com aquelas pessoas. Eu nem conheço elas, mas elas vão comprar o produto que eu estou fazendo, a ideia que eu estou promovendo, ou a religião que eu estou pregando. Ou seja, eles são o meu alvo dessa comunicação, né? Então, eu sou mais impessoal com eles, não conheço aquelas pessoas, né? E eu posso usar isso daí também no sentido de mobilização de pessoas no meu interesse, não só para interesse comercial, como eu posso trazer também para o interesse ideológico, e no limite até para o interesse bélico. Numa guerra, você não mata o inimigo se você considerar ele um semelhante seu. Então, se eu entrar numa guerra e entender que o ser humano que está lá, com um uniforme diferente do meu, é tão humano quanto eu não vou dar um tiro nele. Então, como é que alguém dá um tiro em outra pessoa na guerra? Porque existe um processo de desumanização do inimigo.
olha, sabe o que é esse inimigo? Ele é perigoso. Ele pode destruir você, a sua família, a sua pátria. Ele pensa diferente de você. O que ele pensa vai destruir a humanidade e tal. Ou seja, existe um processo de desumanização daquele inimigo antes de alguém entregar uma arma para mim para ir para o campo de batalha. E aí eu acredito que aquela pessoa é realmente meu inimigo, que tem que morrer, senão vai representar uma ameaça muito grande e tal, e mato aquela pessoa. Então, o processo de guerra é assim. Por isso que, inclusive, o uniforme do inimigo é diferente do seu, né? Para você não matar os seus amigos, porque os seus amigos são seres humanos como você. Aquele que tem um uniforme diferente, ele não é, ele foi desumanizado. Você pode, inclusive, matar ele. Agora usam-se vários drones para reforço nas guerras que se estão a verificar pelo mundo. É um processo de desumanização digital. É a prova do processo de desumanização digital. Inclusive, a gente tem os vídeos da pessoa, a pessoa ser humana, implorando para uma máquina, para um drone ali, para não ser explodido, e a pessoa do outro lado, numa salinha lá com aquele comando ali, decidindo se vai matar ou não aquela pessoa, mas não aquela pessoa, é como se ela estivesse num videogame. Então, quer dizer que se eu matar esse aqui, ele vale mais pontos. Eu vou ser mais bem cotado aqui. Ah, então tá bom, então isso aqui eu vou matar. Não, isso aqui eu não vou matar, não. Olha, eu não tô afim de matar isso aqui. Então, percebe que se aquela pessoa que está implorando para ele para viver fosse o irmão dele, fosse a namorada dele, fosse o pai dele, fosse um ser humano com o qual ele se identificasse como ser humano, ele, que ele nem faria o drone até aquela pessoa para passar aquela cena. E outra que jamais ele apertaria o botão para matar aquela pessoa. Então, para matar uma pessoa, para causar um mal maior ou coisa parecida, eu tenho que desumanizar aquela pessoa. E o ambiente cibernético ele facilita, porque você não tem nem o contato físico com aquele ser humano. Então, ele facilita muito. Em todos os negócios. Talvez por isso que a gente tenha tantas brigas nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Talvez por isso a gente tenha tantas discussões nas famílias que acabam separando parentes por uma questão, às vezes, política, de um político que você nunca viu na vida, nem sabe se dali 2, 3 anos ele vai continuar na política ou não, ou por causa de um time de futebol, ou por coisas bobas, por coisas pequenas. Por quê? Porque aquela pessoa com quem você está discutindo, com quem você está rompendo as amizades, você não está rompendo de forma pessoal, você está movendo de forma digital naquele momento. Só que aquilo ali tem um reflexo no mundo pessoal. Você não vai mais ver aquela pessoa, não vai mais conversar com aquela pessoa da mesma forma. Então, a desumanização que essas telas estão proporcionando, que essa relação cibernética está proporcionando, ela vai ter desdobramento no mundo físico. Num primeiro momento, entre os seus amigos e parentes, você vai perceber que você vai segmentar eles. Tem uns que eu não falo mais no WhatsApp, tem uns que eu não falo mais no LinkedIn, o Facebook eu já nem comento mais para não ter briga e tal. Aí você começa a criar o seu mundo particular. E nesse mundo particular, não tem espaço para muita gente. Aí você vai se fechando naquele mundo cibernético, porque no mundo cibernético você tem domínio. Agora, quando você sair desse mundo cibernético para se relacionar com o mundo físico, você vai ter dificuldade. E você vai reparar que, poxa, mas eu não consigo falar com meu irmão porque eu xinguei ele lá na internet a semana passada. Ah, poxa, mas é na internet e tal. Sim, mas aquilo ficou dentro dele. Então, se você for falar com o seu irmão depois de xingar ele na internet, é como se você tivesse xingado ele pessoalmente. Só que na hora que você xingou ele na internet... Consequências muito maiores, porque na internet ninguém percebe que depois houve uma reconciliação física e as marcas ficam. A internet porque para todos os efeitos, tem marcas eu não estou de eternidade. Eu não estou agredindo um ser humano, eu estou agredindo uma imagem. Que nem se a gente estivesse discutindo alguma coisa aqui, e a gente chegasse num nível assim de briga mesmo, de discussão, tudo bem, você está discutindo com a minha imagem no computador, eu estou discutindo com a sua imagem no computador, não sei até onde a gente poderia ir com essa discussão e tal, e uma hora alguém vai dar um xzinho aqui e vai fechar o Zoom, porque não aguenta mais a discussão. Só que se um dia a gente se encontrar pessoalmente, essa discussão que aconteceu nesse ambiente online, ela existiu e ela vai trazer essas sequelas. Então, a desumanização que a gente tem por essa intermediação cibernética que existe,
ela tem suas consequências quando você vai para o mundo físico. Por isso que a geração dos nativos digitais, de quem passa muito tempo na frente de uma tela de computador, que o mundo dele é a tela do computador, eles têm dificuldade com o mundo físico. Dificuldade quando entram numa loja para pedir alguma coisa, porque vai ter que falar com o ser humano ali, dificuldade para conversar com seus parentes fisicamente. Tem 10 mil contatos no Facebook, mas conversa com quantos fisicamente deles? Ah, conversa com pai, mãe, de vez em quando, um irmão, algum colega, tal. Então dá a impressão que está aquele mundo enorme, desumanizado, porque eu não tenho contato físico ou pessoal com nenhum deles. E quando você vai ver o que ele tem mesmo de contato humano, é muito pouco. Então, as nossas relações estão sendo desumanizadas, né? Isso É vai ter verdade, professor. consequências. É verdade, professor. É um tema bastante interessante. Acredito que muitos outros virão para que o professor Gianni Ricciardi possa dar-nos sempre o seu tempo precioso e a sua opinião valiosa, cheia de conteúdo, que agrega valor ao conhecimento de nós, os angolanos, em particular. TPA Ciência agradece mais uma vez esta abordagem sobre desumanização digital, uma abordagem que toca a todos, queiramos, quer não. Muito obrigada, professor Bom, Gianni Ricciardi, por nos ter dado este tempo e até a próxima semana. até a próxima. E vamos reservar o espaço para esse lado de uma relação humana também. Vamos continuar assistindo os vídeos, Vamos as sim. coisas e tal, mas tira um espaço para ser humano. Oh, vai ser bom. Então, Muito bom, professor. forte Obrigada. abraço. Até a próxima, professor.